Fala pessoal, eu sou o Emanuel, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou falar sobre a ditadura militar. Seguinte, eu já tinha feito um vídeo sobre a ditadura militar, só que o que aconteceu? Esse vídeo eu excluí ele do YouTube por motivos de informação incompleta, poderia dar problema pra mim, entendeu? Mas beleza, vamos falar sobre a ditadura militar aqui. Como eu disse que eu ia fazer no último vídeo, eu vou contar tudo o que aconteceu dentro da área política da ditadura militar, que é essa parte que todo mundo aprende, a parte política que aconteceu ali na ditadura militar. Mas eu vou, além de contar a parte política, eu vou contar a parte que aconteceu dentro da ditadura militar. No outro vídeo eu tinha falado que eu ia contar o que aconteceu dentro e fora. Não, mas a parte política, que é o que muita gente aprende na escola, e a parte que aconteceu dentro da ditadura. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo começo. A ditadura militar começou no dia 1º de abril de 1964 e ela acabou em 15 de março de 1985. Certo. Normalmente, essas datas são bem difíceis de conseguir decorar. Então, na maioria das coisas que eu vou falar aqui, eu vou falar o ano que foi. E normalmente quando acabou. Tá. Em 1964, no dia 1º de abril, houve um golpe de Estado. Um golpe de Estado contra o presidente, que era o João Goulart. João Goulart era o último presidente antes da ditadura que acabou sendo tirado do poder por causa de um golpe de Estado entre militares. Isso aqui não foi contado no outro vídeo, que foi um plano dos próprios militares para tirar o João Goulart do poder. Correto? Beleza. Já que os próprios militares fizeram esse plano de golpe para tirar o João Goulart do poder, para eles entrarem no poder por causa da estratégia café com leite. Essa estratégia do café com leite é história para outro vídeo, mas explicando bem rápido. São Paulo e Minas Gerais comandavam a política brasileira. Acabou. Eles queriam derrubar essa política café com leite e tiraram o João Goulart do poder. Ok. Tiraram o João Goulart do poder, que era o presidente na época do Brasil, e falaram agora, implantar a ditadura. Militares no poder mandavam em tudo. Os militares mandavam em tudo na vida. Se ia contra, ia contra. Se era a favor, ficava a favor. Se era contra, tu se ferrava bonito, meu amigo. Já vou explicar isso. Primeiro tópico: tortura, censura, exílio e morte. O que aconteceu dentro dessa parte da ditadura? A tortura, o exílio, a morte, a prisão era simples. Se você é contra a ditadura, denuncia, fala mal da ditadura, deixe preso. Você, na real, não era preso de imediato, você era chamado para depor. Enquanto você estava depondo, você estava preso. Era torturado. Se você fosse condenado como é que fala? Uma pessoa que não tinha um bom argumento. E aí você continuava depondo, preso e torturado. Não foi convencido? Foi considerado participativo naquilo? Aí você tinha dois destinos. Destino 1, morte. Se você não fosse uma voz muito influente, entendeu? Se você não fosse uma voz muito influente, você ia de vala. Agora, se você fosse uma voz influente, você era exilado. Eu já vou explicar isso agora, dessa voz influente. Vamos sair dessa parte da tortura, da censura,
que a censura eu vou explicar agora também, junto com esse tema, que eu vou falar agora da Tropicália. Que os auges da Tropicália foram 1964, a sua criação, 1968, o seu auge, 1969, o seu fim. Bora então. 1964, quando começou a ditadura, chegou e começou a Tropicália. O que foi a Tropicália? Vamos lá. Aconteceu um negócio chamado tropicalismo na ditadura militar. O tropicalismo foi basicamente os artistas, tipo, citar alguns aqui: Rita Lee, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Glauber Rocha, ator de cinema, Zé Celso, teatro, Paga Galvão, o Poetisa. Basicamente os Mutantes, uma banda de canto, uma banda que cantava. Pois é, teve isso. Aí que vem a Tropicália. Já que eu não terminar de explicar essa parte da Tropicália, eu vou explicar. Já vou entrar na parte política novamente. Bom, a Tropicália juntou todos esses artistas querendo denunciar o que estava acontecendo na ditadura militar, querendo ter voz, poder denunciar esse negócio. Aí que vem a censura. Tudo que você se produzia naquela época pro público tinha que passar pelos militares. Os militares tinham que aprovar para aquilo ir pro público. Ou seja, se tivesse alguma coisa falando mal deles, falando tudo que eles faziam, eles não iam aprovar, né? Então chegou a hora deles colocar mensagens escondidas. Mensagens escondidas dentro das músicas. Acho que eu anotei umas 3 aqui rapidão. Isso, anotei umas 3 músicas aqui para vocês escutarem e tentarem achar as mensagens escondidas. Vamos Fugir, de Gilberto Gil, Alegria, Alegria, de Caetano Veloso e Cálice, de Chico Buarque. Escuta essas músicas e tentem encontrar as mensagens escondidas. Falando mal da ditadura. Bom, agora que eu expliquei a censura, eu vou explicar a segunda parte, esse lado de vozes influentes. Caso os militares matassem algum desses artistas por denunciar a ditadura, óbvio que isso ia causar um impacto gigante na sociedade, porque eram umas vozes influentes, e poderia acabar com a ditadura rapidinho com uma revolução gigantesca. Ok. Mas vamos lá. Avançando o tempo, chegamos já agora no início, né? 1964. Primeiro presidente. Nessa época da ditadura militar, teve 6 presidentes. 5 militares e um que eu vou contar no final desse vídeo. Mas teve 5 militares no poder. E o primeiro presidente eleito militarmente para assumir o Brasil, em 1964, foi Humberto de Alcântara. Humberto de Alcântara, não... Eu sei que esse nome não soa familiar, porque o nome que ele ficou conhecido foi Castelo Branco. Primeiro presidente militar do Brasil, Castelo Branco. O Castelo Branco governou o Brasil de 1964 a 1967. Beleza. Então, a próxima coisa que eu vou falar vai ser no próximo presidente. Beleza. Já que Castelo Branco comandou o Brasil em 1964 e 1967, ele pegou o início da Tropicália e pegou o auge da Tropicália em 1967. O auge da Tropicália lá em 1967, o tropicalismo criou o porquê o nome é Tropicália, o disco de todas as músicas dos artistas que deu que o nome do disco foi Tropicália por causa do nome do movimento, que é tropicalismo. Muito top, né, galera? Então, é isso, né? O tropicalismo foi isso. Castelo Branco perdeu o poder no dia que o auge da Tropicália assentou.
Os militares aprovaram o disco, então não aconteceu nada com os artistas nesse momento. Além da Tropicália, tinha um outro movimento chamado a Jovem Guarda. Esse movimento começou antes da ditadura militar, lá em 1960, com o rock. O rock vinha da Europa aqui pro Brasil. A Jovem Guarda pegava esse rock, cantava rock com cultura brasileira. Cantores da Jovem Guarda, que são os mais famosos, eu não vou entrar no nome de outros, mas eu vou entrar no nome dos mais famosos. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só dos artistas dessa época, que eu falo todos da Tropicália, todos da Jovem Guarda, deixa o like. Mas nesse vídeo aqui eu tô focando na ditadura militar, então eu vou falar só os mais famosos da Jovem Guarda, que foi Roberto Carlos, Vanderleia e Erasmo Carlos. Aí fechou. Esses três são os mais famosos porque eles participaram do programa Jovem Guarda. O programa que passava de manhã e tinha os três cantores e eles cantavam Jovem Guarda, né? E aí tem os apoiadores da Jovem Guarda, né? Que apoiava esses caras. A Jovem Guarda não era Tropicália. A Tropicália era um movimento dos artistas que eles pegavam, denunciavam a ditadura, queriam ser livres, queriam informar o que estava acontecendo e tana. A Jovem Guarda já era outro nível. Eles queriam só escutar o rock deles, queriam escutar o Roberto Carlos, queriam sair com os brotos deles, né? É assim que falava, brotos, pãozinhos. Só queriam sair com eles ali. Era amor, paixão. E eles viviam no mundo deles, a Jovem Guarda. Vivia no mundinho deles, sem se preocupar com o que estava acontecendo de fora. Ou seja, ditadura. Já em 1967, assumiu a presidência de novo pelos militares Arthur da Costa, de 1967 a 1969. Oi, Arthur da Costa, bora lá. Arthur da Costa foi o segundo presidente militar. O que acontece quando eu falo que o presidente foi eleito militarmente? O que acontece? Tinha eleições, né? Tinha eleições. Só que o povo não escolhia. O povo votava. Mas quem fechava eram os militares. Então eu falo que o presidente foi eleito militarmente. Por quê? Porque teve eleição. Mas quem elegeu foi os militares. Eles sempre elegiam militares, né? Então Arthur da Costa. Arthur da Costa foi o presidente que, tipo assim, foi a época do Brasil, dessa ditadura, que teve mais tortura, mais censura, mais morte, mais exílio. Porque em 1968, no primeiro ano, a Tropicália mandou, mas tipo assim, mandou muito a Tropicália. A Tropicália mandou muito. Por que a Tropicália mandou muito? Porque a Tropicália simplesmente fez um festival. E agora eu vou explicar porque Arthur da Costa, eu acho que Arthur da Costa é o presidente que mais merece aplauso pela burrice. Porque nesse momento, o Arthur da Costa falou, vamos transformar o Brasil num país foda, que nem os países lá da Europa. Vou pegar dinheiro emprestado aqui com o FMI, porque a taxa de retorno é muito baixa. E eu vou aumentar o PIB do Brasil. Aí que tá. Vamos entrar na dívida. O que acontece? O Arthur da Costa começou a pegar dinheiro emprestado com o FMI, né? E o FMI é tipo um banco mundial, sabe? Empresta dinheiro para os países menos favorecidos. O Banco Mundial é para os países mais favorecidos, o FMI é para os países menos favorecidos, né? E aí foi lá, vamos anotar aqui, vamos fingir que a gente tá anotando, vamos fingir que tem um papel aqui na minha mesa e a gente vai anotar. Vamos lá. Pegou dinheiro emprestado aqui, pegou dinheiro emprestado aqui, pegou dinheiro emprestado aqui, pegou dinheiro emprestado aqui, aqui. Taxa muito baixa. Vamos conseguir pagar. Vou investir aqui em infraestrutura, em tudo no Brasil. Olha que coisa top. Ai, ai. Conclusão, pediu tanto dinheiro do FMI
tava lá com uma dívida com o exterior. Tava lá com uma pequena dívida com o exterior. E já a gente vai chegar na melhor parte dessa história. Tava lá com uma pequena dívida com o exterior, tananã, beleza. Investiu em infraestrutura, ganhou mais emprego, tananã. Brasil no auge. Essa parte do Brasil foi conhecida como milagre econômico brasileiro. Tem umas coisas... Cara, como é que eu vou falar isso sem ser cansado? Teve parte boa dentro do Brasil, mas só pro Brasil. Nada a ver com a ditadura, tudo foi tópico do Brasil, entendeu? Tipo, coisa boa pro Brasil. Apareceu esses artistas que são famosos até hoje. Apareceu um milagre econômico, mas o milagre econômico já vai cair. Já. Vamos continuar a história. Beleza. E lá pra 1969... Gilberto Gil e Caetano Veloso, os dois precursores da Tropicália, foram exilados do Brasil. E agora, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram exilados do Brasil. Quem criaram a Tropicália? O que aconteceu com a Tropicália? Acabou. Não existe mais tropicalismo. Aliás, tem um vídeo que eu quero deixar pra vocês assistirem, porque se eu mostrar aqui vai dar strike. Pesquisa. Entrevista de Gilberto Gil e de Caetano Veloso depois do show em Lisboa. Aconteceu que eles foram exilados, foram pra Portugal, fizeram um show em Lisboa, e depois perguntaram pro Caetano Veloso o que foi a Tropicália, o que é a Tropicália. E aí Caetano Veloso e Gilberto Gil dão uma entrevista explicando melhor o que foi a Tropicália, porque nesse vídeo aqui eu tô focando na ditadura militar. Mas querem um vídeo com a Tropicália eu faço também. Só que não vai dar um vídeo muito longo, aí é meio difícil de monetizar. Então decidi pegar a ditadura de cabo a rabo assim, ó. Tá bom. 1969, né? A Tropicália acabou. Beleza. A Tropicália acabou. Entramos agora no governo de Emílio Garrates, próximo presidente do Brasil depois de Arthur da Costa, de 1969 a 1974. Cara, essa parte do Emílio Garrates é uma parte na ditadura que foi uma parte assim... Tem um filme que ganhou o Oscar, que eu acho bom vocês assistirem, que foi... que é o Ainda Estou Aqui, né? O Ainda Estou Aqui explica bem melhor o que é isso. É que as capitais do Brasil estavam se tornando melhor para viver. De acordo com a ditadura, né? Estavam se tornando melhor para viver as capitais. São Paulo, Rio de Janeiro. E muita gente que morava no Rio mudava para São Paulo. Todo mundo que morava em São Paulo mudava para o Rio, achando que ia ser melhor, mas todo mundo sabe que na ditadura militar tudo era ruim, né? Essa parte, eu posso estar falando alguma coisa aqui, mas essa parte, pelo que eu pesquisei, foi chamado como imigração brasileira, que foi o povo brasileiro saindo de um lado para o outro, saindo de um lado para o outro. Como é que eu vou explicar como é que é a ditadura militar? Bom, a ditadura militar é tipo que acontece na Coreia do Norte. Você não pode sair nem entrar do país, tem que obedecer regras, se não obedecer é torturado, morto. Depois você pesquisa o que acontece lá na Coreia do Norte. E esses anos aqui, de 1964 a 1974, 10 anos de governo, foi o tempo de imigração, cara. Foi cancelado coisa na capital, foi proibido coisa na capital. Surgiu aqui, ó. Essa é a parte interessante dessa época. Começou a surgir os hips. O hippie, o paz e amor. Começou a surgir eles. Contra a ditadura. Aparecendo nos festivais. Falando é proibido proibir. E tananã, 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 tananã. Paz e amor. Segue o exemplo dos hippies. Paz e amor. De acordo com isso,
Emílio Garrantes, o governo dele não foi lá grande coisa, né? Emílio Garrantes. Tá, então bora pro próximo, né? Já que Emílio Garrantes não foi lá. Ernesto Geisel, 1971 a 1979. Aqui é o ponto que eu queria entrar. Aqui é o ponto que eu queria chegar. Aqui é o ponto que a gente tá quase chegando no fim dessa ditadura. Ernesto Geisel. O Ernesto Geisel foi tipo assim, caguei, não sei falar, é muito difícil não, vou chamar de Ernesto. O Ernesto, ele foi tipo o presidente militar mais militar que teve. Porque nessa época aumentou o número de hippies e foi aqui que aconteceu quando o Roberto Carlos explodiu. Foi mais ou menos nesses anos, eu não vou conseguir falar o ano exato, né, a data exata, que lançou Caracol dos Seus Cabelos. Se você ouvir Caracol dos Seus Cabelos, você vai achar assim, a musiquinha de amor, legal. Não. Foi uma música que ele fez para Gilberto Gil e Caetano Veloso, que estavam exilados nesse momento. Ele explica muito bem o que ele queria que o Gilberto e o Caetano voltassem. E se eles voltassem, eles iam ser recebidos de braços abertos pela população, por tudo que eles fizeram. Depois escuta essa música também, que é bom. Outra coisa que aconteceu aqui do Ernesto, já que foi até 79. Como os hippies cresceram, o Roberto Carlos estourou. Nesse momento, eu acho que lá em 1973, isso, 1973, o programa Jovem Guarda foi cancelado por Roberto Carlos, Valdeia e o Erasmo, eles se separaram. E acabou o Jovem Guarda, né? Acabou o programa Jovem Guarda, porque o movimento da Jovem Guarda existe até hoje. A Jovem Guarda, um negócio que eu esqueci de falar da Jovem Guarda, eu vou falar depois, porque tá aqui na frente esse negócio. Tá aqui no meu roteiro, falar dessa parte da Jovem Guarda, que foi mais ou menos nesses anos. Como surgiu os artistas também que ficaram da Tropicália, os Mutantes, a Gal Costa, a Rita Lee, a galera que ficou, continuaram fazendo os seus protestos. Mas o que ficou mais interessante foi Glauber Rocha e Zé Celso. Zé Celso ficou bem conhecido pelo seu teatro em São Paulo, gente. Vocês precisam ver o teatro do Zé Celso em São Paulo. Mano, o teatro é incrível. O teatro do Zé Celso em São Paulo, eu vi umas fotos. Mano, o teatro é mais ou menos assim. O teatro é circular, tem público na frente e atrás. O palco fica no centro do negócio, não fica numa ponta. E esse negócio do teatro ficar no centro foi o que ajudou ao Zé Celso e os seus artistas fugirem muitas vezes. Porque a polícia entrava para pegar o Zé Celso, que os teatros dele denunciavam, e aí eles fugiam pelas laterais, assim, ó. Porque tinha público aqui e público aqui. Teatro no meio, fugia pra cá e pra cá, tinha duas saídas. E eles conseguiram fugir várias vezes dos militares. Até que Zé Celso foi preso. Foi solto logo depois. Eu não preciso falar muito da parte que ele foi preso, porque ele ficou preso só 3 anos. 3 anos? 3 anos nada, gente. Eu tô zoando. 3 anos ele não ficou preso. Ele ficou preso 3 meses. Então não tem muita coisa pra falar, né? 3 meses. Ficou preso 3 meses e saiu. Não sei porque eu falei 3 anos. Eu acho que eu tô confundindo com outro vídeo que eu fiz, mas não da ditadura, de outra coisa. Mas foi 3 meses. Beleza, lá em 1979, os artistas já estourados, hippies grandes, aparecendo em todos os festivais, a ditadura não sabendo o que prender. O Glauber Rocha que eu falei, ele Isso foi no Ernesto mesmo. Nessa época do Ernesto, ele revolucionou o cinema brasileiro. O cinema brasileiro foi revolucionado pelo Glauber Rocha, que fez vários vídeos, fez vários filmes. Eu não tenho nenhum filme dele aqui agora pra falar pra vocês, mas eu acho que eu posso indicar um filme. Guerra da Síria. Eu acho que é um filme que ele aparece.
É isso, Guerra da Síria. Assistam. Depois, né, de 1979, o último ano de Ernesto no poder, chegamos agora na melhor parte. João Batista de Oliveira, presidente eleito militarmente de novo. Daqui a pouco estamos chegando. 1979 a 1985. Bora lá. João Batista, um militar doido, de 1979 a 1985, é a hora que eu queria chegar, que eu falei, lembra do milagre econômico? 1980, aconteceu no Brasil o que a gente gosta de chamar de o aumento da dívida de exterior e a crise de 1980. É o seguinte, a FMI, já cansada de emprestar dinheiro para o Brasil, aconteceu que aumentou as taxas da FMI. E é aqui que foi quem? Calma aí, rapidão. Emílio Garrantes. Foi ele mesmo, Emílio Garrantes. Que tava lá com a força dele, né? Não, Emílio Garrantes não. Arthur da Costa. Arthur da Costa tava lá com o seu né, amigos? Ele se deu mal. Porque agora aumentou. E chegou o aumento da dívida pro exterior. Agora o Brasil tava devendo muito. Tipo, muito pro exterior. E isso causou uma crise no Brasil. Causou falta de estrutura, falta de investimento em áreas essenciais, desemprego. E os Estados Unidos, nesse momento, faz muita coisa. Começou a emprestar dinheiro pro Brasil. Mais aumento de dívida pro exterior. Tanto pros Estados Unidos, tanto pro FMI. Cara, nesse momento é que vem o que eu ia falar da Jovem Guarda, que estava aqui na frente. Em 1982, a Jovem Guarda fez uma das leis mais intensas da história, que foi a lei que agora as mulheres podiam usar saias curtas. Não podia antes da Jovem Guarda fazer isso, né? Agora podia. Agora um negócio muito interessante que eu queria falar nessa parte do João Batista. O João Batista deixou a ditadura acabar, entendeu? O que aconteceu? Lá para 1982 aconteceu a revolução do Civic Militar. O que era o Civic Militar? Tem gente que defende a ditadura que fala que não foi uma ditadura, foi sim um regime militar. E eles falam muito do Civic Militar. Por quê? Tinha vários militares. Só que tinha os militares que estavam no poder e os militares que eram civis. Entre aspas, muito entre aspas, civis. O que eram esses militares civis? Eram militares contra esse poder militar. Eles não, tipo assim, eles não falavam nada porque senão eles saíam da força. Mas eles eram contra esse negócio do militarismo. E aí esses civis que são militares fizeram essa revolução do Civic Militar. O Civic Militar, eles se juntaram com a população e foram revolução. 1984, que era a parte que eu queria chegar, que eu falei que o João Batista deixou a ditadura acabar. Não confundam João Batista com João Goulart. João Goulart foi o cara que foi tirado do poder para começar a ditadura. João Batista foi o último presidente militar. Tá bom, vamos lá. Em 1884, ele forçado assim decidiu fazer eleição, todo mundo vai votar
e a maior quantidade de votos ganha. Fazer o que, né? 1985, no dia 15 de março de 1985, foi eleito Fernando Collor. Não militar. Fernando Collor foi eleito, não sendo militar mesmo assim, foi eleito e em 15 de março, marcando assim o fim da ditadura militar. Mas o vídeo não acabou ainda. Você não sai, que agora eu vou passar um resumão sobre tudo que eu falei. Então bora lá. Marca a palavra-chave. Presidente que foi tirado do poder, João Goulart. Primeiro presidente militar do Brasil, que marcou o início e o auge da Tropicália, Castelo Branco. Presidente considerado que melhorou o Brasil, mas não, óbvio, porque é ditadura, Arthur da Costa. Presidente que passou em branco, Emílio Gastardes. Presidente que lidou com as consequências de Arthur, Néstor Gizesse. Último presidente militar, João Batista. Presidente que acabou com a ditadura, Fernando Collor. Início da ditadura, 1º de abril de 1964. Fim da ditadura, 15 de março de 1985. Anos especiais para a Tropicália, 1964, 1969 e 1969. Ano do Milagre Econômico Brasileiro, 1968. Então, agora que eu fiz uma passada rápida, fiz um resumão e expliquei detalhadamente cada coisa da ditadura. Você conhece esse período sombrio do Brasil. E antes de acabar o vídeo, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, para mais gente conhecer a ditadura. Compartilha com todo mundo que você conhece. Se inscreve pra gente chegar logo aos 500 inscritos. Deixa o like, porque isso ajuda demais ao YouTube enviar vídeos para mais pessoas. Deixa o like, se inscreve, envia para todo mundo. E agora você sabe mais sobre a ditadura militar. E é isso, né, gente? Então até o próximo vídeo. Valeu!